E aí? O áudio tá ok, pessoal? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estão conseguindo me ouvir? O áudio tá bom? Só me confirma, por favor. Sim? Vamos lá. Eu tava assistindo o novo stand-up do Whindersson Nunes, que saiu na Netflix recentemente. Cara, que sensacional. Primeira metade é meio parada, mas depois, mais pro finalzinho, é muito maneiro. Ele faz uma sequência de piadas com festas do interior, cara, é muito daquele jeito. Muito daquele jeito. Vamos chegando aí, pessoal. Vamos começar mais uma live. Hoje sobre como o ambiente arrasta nosso comportamento, tá? E acho que vai ser bem interessante para vocês aí. Então eu vou pedir a gentileza de vocês para vocês compartilharem essa live com as pessoas que estão aí no Instagram de vocês. Afinal de contas, agora eu estou em ban aqui no Instagram, eu não consigo postar coisas no feed, pelo menos até segunda-feira. Segunda-feira. Eu tô lembrando das piadas do Whindersson Nunes, cara, é muito daquele jeito, puta que pariu. O cara falando de festa no interior, que tá a banda no meio, assim, no meio a banda pra anunciar que tá dando uma briga fora da festa. É muito real isso. E trabalhei o dia todo hoje, né? Trabalhei o dia todo hoje, desde manhã, acordei cedo, respondi caixinhas, fiquei na varanda para me expor à luz solar, embora aqui em Florianópolis esteja chovendo e bem friozinho. Fui trabalhar, montar a apresentação que eu tenho que fazer no doutorado, fui treinar e dei um treino bem forte hoje, um treino bem volumoso. Comi, tô morrendo de fome, de novo já, morrendo de fome. E se eu ficar rindo no meio, porque eu lembro da piada, cara. A piada tá na minha cabeça, essa merda vai ficar vindo aqui e eu vou começar a rir. E fui treinar hoje, treinei musculação. E aí depois voltei pra casa e estudei de novo. Pô, dei uma rendida violenta hoje nos estudos, cara. Isso é uma coisa interessante. Eu acho que quando você mentaliza dentro da sua cabeça a ideia de você tem que trabalhar final de semana com alguma coisa específica, você vai meio que mentalizando aquilo durante a semana. Isso provavelmente facilita o processo de fazer aquilo, sabe? Então, isso é muito interessante. Então, eventualmente, se você quiser tentar da próxima vez que você tiver uma atividade específica para fazer, isso é um foco, né? Você prepara mais ou menos o seu sistema de gasto de energia para ter que vencer aquele desafio no final de semana e você meio que se prepara, assim. Eu gosto muito de fazer isso tanto em âmbito intelectual quanto em âmbito físico. Quando eu tenho que correr, por exemplo, quando eu vou correr longão, né? Tipo aquele último dia que eu corri 21 km. Cara, 21 km eu fiquei quase a semana inteira pensando nessa corrida. Você meio que se prepara, já sabe que aquilo vai acontecer e tal. Então, eu fiz isso com o trabalho que eu tive que fazer hoje e foi bastante produtivo, né? Foi bastante produtivo. Então, se vocês talvez quiserem aplicar isso na vida de vocês, pode ser um bom jeito de vencer aí uma eventual procrastinação. Você aceitar, né? Não só aceitar, mas também visualizar o quanto você precisa gastar de energia para fazer uma determinada tarefa. Isso é muito, muito importante. Então, consegui trabalhar, estou muito feliz com o quanto eu rendi hoje, mas eu ainda preciso de mais umas 7 horas líquidas
para conseguir finalizar a minha proposta que eu tenho que fazer para o doutorado. Então amanhã tem de novo, né? Por essa razão eu não vou, infelizmente, na festa do Sem Groselha. Peço desculpas aí ao Fermento, ao pessoal do Sem Groselha. Não vou poder participar, infelizmente, porque tem que trabalhar amanhã, cara. E se eu não fizer amanhã, vai ficar foda, tá? Isso é uma outra coisa que eu até comentei nos stories hoje. Depois de um tempo, quando você começa a fazer uma determinada tarefa por muito tempo, o seu cérebro, você começa a entender mais ou menos quanto tempo você leva para fazer aquilo de forma minimamente boa, né? Então eu já tenho mais ou menos uma noção de quanto tempo demora para montar uma aula, eu tenho uma noção de quanto tempo demora para entender um artigo, quantos artigos mais ou menos vai numa aula, e isso permite você se organizar de uma forma muito, muito interessante. Então estou muito feliz, até deu um tempinho pelos meus cálculos, amanhã eu vou terminar isso daí que eu tenho que fazer, depois fica só a parte de estudar, né, apresentação, mas daí deu tempo de assistir o stand-up do Whindersson Nunes, muito bom, cara. No início parecia que ele tava meio nervosão, assim, e tal. Mas no final ficou muito engraçado mesmo. Sugiro vocês assistirem aí com a família à noite. Só que tome cuidado que ele fala uns palavrão. Se você tem criança em casa, alguma coisa assim, ele fala uns palavrão, mas é muito, muito maneiro. A parte do interior é sensacional, cara, sensacional. É muito assim, se você já morou no interior, você vai ver e vai se identificar pra caramba. Eu morei numa cidadezinha de 3.000 habitantes, então realmente é bem daquele jeito. Mas bom, vamos começar a nossa live de hoje. Eu vou pedir a gentileza de vocês encaminhar essa live aqui, como sempre eu peço, para pessoas que estão aí na sua DM, se você quiser fazer, para divulgar a live do Titio Wesley, que isso ajuda bastante, me ajuda bastante, tá? Para quem é assinante do RD, essa live não vai ficar salva no Instagram, mas depois vai para o RD, tá? Eu vou salvar, vou mandar para o Aspira e ele vai liberar lá no RD para vocês que são do RD, tá bom? O que eu quero falar hoje para vocês, pessoal? Deixa eu desativar os comentários, tá? Então assim, se você não é do RD, né? E se você nem sabe o que é o RD é um plano que eu tenho de assinatura mensal dentro da Hotmart. É uma comunidade na realidade, né? Já nem sei mais o que dá para chamar o RD. Eu acho que o RD já perpassou um simples plano de assinatura e já virou uma comunidade, quase que um estilo de vida, onde as pessoas implementam na vida delas o que a gente fala lá dentro, de forma a melhorar profissional e pessoalmente. Então o RD tem conteúdo de aperfeiçoamento pessoal e profissional, tá? E virou um estilo de vida já. As pessoas já têm RDs, grupos no Telegram de RD, Clube do Livro, Supervisão Clínica, estudantes de psicologia já se organizaram. Parece que eles montaram os grupos de RD por estado também para eventualmente se encontrar. E, isso eu fico muito feliz mesmo, porque a galera está se movimentando meio que sem a minha presença, sabe? Isso mostra uma movimentação orgânica, porque todas as pessoas que estão ali, essas pessoas estão ali com um objetivo em comum. Isso é muito curioso na cultura humana, e agora eu já começo a entrar na proposta da live hoje, né, que é sobre modulação do seu comportamento por meio do ambiente. A cultura humana é muito curiosa nessa ideia de reconhecer alguém do seu grupo. Imagina que você vai viajar para, para Indonésia. Você vai viajar para Indonésia e você, tá lá na Indonésia com a camiseta do Flamengo, você torce pro Flamengo e você tá com a camiseta do Flamengo no meio da Indonésia, né? E eventualmente você entra no supermercado e você vê alguém com a camiseta do Flamengo também. Na hora, vocês dois têm uma sensação de pertencimento um com o outro. Vocês sentem que pertencem a um mesmo grupo, por conta de vocês estarem utilizando o mesmo símbolo, né? Uma mesma ideia. Vocês compartilharam de uma mesma ideia. Isso é muito interessante, tá? E é uma coisa que aparentemente os humanos fazem muito bem, nós humanos, né? Então o RD é isso, o RD são pessoas que se juntaram lá dentro. Estou muito feliz, pessoal, assim, eu fico incrédulo porque
A ideia inicial do RD era colocar 1.000 pessoas até o final do ano. E o RD nem tem 3 meses ainda, a gente já tem 2.800 pessoas, cara. É surreal, assim. Eu olho aquele número e eu fico falando, cara, isso aqui não pode ser verdade, velho. Não pode ser verdade. O Aspira, liga lá na Hotmart, vê se isso daí é verdade ou deu um bug na plataforma. Então eu fico muito feliz mesmo, porque eu vejo que parecia ser uma coisa dormente nas pessoas que estão lá dentro do RD. Era meio que a vontade de melhorar como pessoa e a vontade de melhorar como ser humano, aparentemente era uma coisa que estava latente, sabe? Como se fosse uma panela de pressão que está estufada, assim, quase explodindo. E eu fui lá com o RD e pic, tirei o pininho e aquilo vazou. Sabe? As pessoas conseguiram encontrar ali no RD um local onde eles conseguem se aperfeiçoar, né? E por que eu estou falando tudo isso do RD? Porque assim, eu não estou preocupado mais em vender o RD, juro para vocês, porque já quebrou todas as minhas expectativas de todos os melhores cenários que eu poderia ter projetado, então eu não estou fazendo isso para vender o RD, de verdade. Eu estou fazendo isso porque é uma forma que eu tenho para mostrar para vocês o conteúdo da live hoje, tá? Eu gostaria de começar com uma história que eu comentei rapidamente na live hoje de manhã aí, que eu abri só para eu fui testar hoje se a live estava funcionando, porque eu estou banido, né? Não posso postar. E eu contei rapidamente lá uma história, mas vou falar aqui de novo para a galera que não estava presente lá e até para ficar salvo, né, dentro do RD, sobre córtex pré-frontal, tá? Então vamos começar o conteúdo da live hoje para vocês. Córtex pré-frontal é uma região que você tem atrás do osso da sua testa. É uma região nobre, digamos assim, é uma região evolutivamente recente no seu cérebro. É uma região que, do ponto de vista evolutivo, ela foi uma das últimas a surgir. Tanto é que se você pegar mamíferos ou mesmo répteis, esses mamíferos e répteis eles vão ter algumas regiões do cérebro parecida com a de vocês, tá? Parecida com as dos humanos. Principalmente regiões mais internas do cérebro, como por exemplo o tronco cerebral e algumas estruturas do sistema límbico. Eu gosto de um modelo que inclusive eu dou no curso que vai abrir em abril no NEC. Eu conto esse modelo lá no NEC, que é o modelo do MacLean, que é um modelo do cérebro que ele divide metaforicamente. Agora prestem atenção, tá? Os anatomistas de plantão. Isso daqui é uma divisão metafórica. Do ponto de vista metafórico, essa divisão é muito pedagógica. Então, eu vou utilizar essa divisão agora porque ela é muito pedagógica, mas ela anatomicamente não é correta, tá? Então, antes de você tirar conclusões equivocadas, entenda que eu estou usando essa divisão por uma questão metafórica, tá? O MacLean, ele divide o nosso cérebro em 3 grandes camadas, do ponto de vista metafórico, tá? O cérebro reptiliano, o cérebro mamífero e o cérebro neomamífero. Então você tem um cérebro reptiliano, que seria uma camada mais interna do seu cérebro, tá? Você tem uma camada mamífera, que surgiu junto com os mamíferos, que seria uma camada intermediária do seu cérebro, e você tem uma camada mais externa do seu cérebro, que seria a camada, digamos, neomamífera, isto é, que é o córtex pré-frontal e a região frontal, de uma maneira geral, que a gente tem no nosso cérebro, nós humanos, tá? Por que essa divisão pedagogicamente ela é muito bacana? Porque quando você vai ver outros animais, por exemplo, répteis, as camadas internas do cérebro dos répteis é praticamente idêntica à nossa, tá? As camadas internas do cérebro de um réptil é igual à nossa. As camadas das aves, a camada interna e a intermediária do cérebro de uma ave é idêntica à nossa. O que nos difere, nós como primatas, o que nos difere dos outros animais da natureza é principalmente o nosso córtex pré-frontal. Não só ele, mas principalmente ele, tá? Vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. O córtex pré-frontal é uma das últimas regiões a amadurecer. Ela termina de amadurecer por volta dos 25 anos. E isso é um dado importante, porque o córtex pré-frontal, portanto, é uma das regiões que é mais influenciada pelo ambiente.
A maturação do córtex pré-frontal, ela é relativamente pouco determinada pela genética e muito determinada pelo ambiente. Por quê? Porque é a última a se desenvolver. O seu cérebro, o seu córtex pré-frontal fica relativamente imaturo até pelo menos 25 anos. Então, ele é muito modulável até os 25 anos. Ao contrário de outras regiões mais profundas do seu cérebro, como por exemplo hipotálamo, centros de respiração, centros de controle cardíaco, centros que mandam comando para digestão. Você nasce com isso pronto. Você não precisa aprender a respirar. O seu corpo dá conta disso de forma automática, concorda? Ou alguém aí aprendeu a respirar? Alguém aí aprendeu a fazer o pâncreas secretar insulina? Não, você nasce com esse pacotinho pronto. Agora, aprender a controlar o movimento do corpo, aprender a pensar de forma abstrata, fazer cálculos, aprender linguagem, isso tudo você tem que aprender. Portanto, são funções mais externas do seu cérebro, tá? Então, o córtex pré-frontal é uma região altamente nobre, evolutivamente nova e extraordinariamente importante, porque basicamente foi essa região do nosso cérebro que permitiu que a gente construísse a sociedade que a gente construiu sendo humanos, tá? O que mais que eu tinha que falar nesse ponto? Uma coisa interessante, tá? E eu preciso, pessoal, principalmente vocês que estão dentro do RD, eu preciso que vocês comecem a pensar, a gente vai ter aula sobre isso lá dentro, tá? Mas eu preciso que vocês comecem a entender que alguns comportamentos que vocês fazem são comportamentos idênticos a outros animais da natureza. Se eu pegar hoje um cachorro, um gato, por exemplo, se eu pegar um gato, vamos pegar um gato, uma mãe gata. A gata teve um filhotinho e ela está com o filhotinho ali perto. O que acontece se um cachorro chega perto do filhotinho da mãe gata e abocanhar o filhotinho da mãe gata? Ela vai ter, ela vai partir para cima do cachorro. Ela não quer nem saber se vai morrer, ela não quer nem saber se o cachorro vai matar ela e o filhote junto. Se o cachorro é 10 vezes o tamanho dela. Ela vai ter uma atividade cerebral específica que vai fazer ela partir para cima do cachorro e acabou. Existe negociação. Pega uma mãe, você aí que talvez seja mãe, e vamos pegar o seu bebezinho, principalmente bebezinho mais criança, que é indefeso, e coloca alguém maltratar ele para você ver o que você vai fazer. Vai fazer igual a gata. Não interessa se o cara tem uma arma, não interessa se é um carro pesado que está em cima do seu nenezinho, você vai ativar um mecanismo no seu cérebro muito conservado pela evolução e não interessa o que tem na frente, você simplesmente vai. Então olha como nós humanos apresentamos comportamentos relativamente semelhantes a outros animais da natureza, principalmente quando envolve violência. Isso é muito interessante. Quando envolve violência. Porque a violência, o comportamento agressivo, né? Não necessariamente violência, mas o comportamento agressivo, ele foi muito selecionado. Por quê? Porque ele foi muito importante para a sobrevivência da espécie. Então a gente tem, por conta de regiões específicas do nosso cérebro, como por exemplo as regiões que controlam o medo, serem regiões semelhantes ao que tem nos outros mamíferos, como por exemplo num gato, né, num cachorro, você vai ter uma resposta semelhante a ele quando essas regiões se ativarem. Portanto, você é relativamente parecido a outros animais da natureza, principalmente outros mamíferos, quer você goste disso ou não. Isso é inegociável, não é você quem determina isso, simplesmente é. Você está gostando ou não disso. Tá? Então, por exemplo, uma resposta emocional sua é idêntica a do papagaio, por exemplo. Quando você ativa suas circuitarias de medo no seu cérebro, é a mesma circuitaria do papagaio. Até onde a gente sabe, pessoal, e isso é muito importante que vocês comecem a entender, até onde a gente sabe, o cérebro humano, ele não tem neurônios diferentes de outros cérebros na natureza. Não existem arquiteturas neuronais que são só do cérebro humano. As arquiteturas neuronais que a gente tem, as células do nosso cérebro, a constituição do nosso cérebro é idêntica de outros animais, principalmente mamíferos. Até teve uma discussão um tempo que a gente tinha um tipo de célula específico que era uma célula ramificada que não tinha se encontrado em outros animais, recentemente descobriram nos elefantes.
Os elefantes têm esse tipo de célula também. Então, o que explica a diferença de comportamento entre nós humanos e outros animais? Por que outros animais não estão fazendo live agora no Instagram? Porque o nosso cérebro tem mais sinapses, tá? E mais sinapses são pontos de encontro entre dois neurônios. E além de terem mais sinapses, tem mais neurônios na região cortical. Isso também, todo esse raciocínio é explicado com imagens e eu mostro os estudos no curso que eu vou abrir em abril, no NEC. A região cortical, o que é um córtex? Imagina uma laranja. Corta a laranja no meio. Você vai ter a parte de dentro da laranja, que a gente chama de medula, é a coisa do meio, e você vai ter o córtex, que é a casca. A palavra córtex vem de casca. Então o seu cérebro tem uma casca, não é o crânio. Imagina tirar o cérebro da cabeça, ele vai ter uma camada por fora chamada de córtex. Você tem córtex, isso é uma coisa que às vezes as pessoas se confundem, você tem córtex no seu cérebro inteiro. Um desses córtex é o córtex pré-frontal, que fica na frente. Tá? Quando você vai ver o número de neurônios no cérebro de um ser humano, a gente hoje sabe que a gente tem mais ou menos 86 bilhões de neurônios. 86 bilhões de neurônios. Um elefante tem 500 bilhões. 500 bilhões de neurônios. Aí você me pergunta, por que os elefantes não são mais inteligentes que os seres humanos? Porque na região cortical, os elefantes têm relativamente poucos neurônios, enquanto nós humanos temos bastante neurônios na região cortical. É por isso que a gente tem essas capacidades, entre aspas, evoluídas que a gente apresenta. E quando a gente vê o córtex pré-frontal especificamente, a gente tem uma população gigantesca de neurônios ali, e são neurônios altamente plásticos. O que significa isso? Eles têm um metabolismo muito grande, portanto é uma região muito cara, energeticamente falando. Inclusive quando você tem falta de oxigênio no seu corpo, afogamento, alguma coisa, uma das primeiras regiões do seu cérebro que vai para o pau é o córtex pré-frontal, porque ele gasta muito oxigênio, gasta muita energia. E essa região, ela é uma região muito rica em neurônios, e são neurônios muito plásticos, e portanto são neurônios que conseguem se adaptar muito bem a estímulos ambientais. Tá? Ou seja, quando você submete o seu cérebro a uma variável ambiental, ele consegue, é uma esponjinha, ele absorve aquilo. Tá? Existem períodos da vida onde você tem um aumento de neuroplasticidade, é muito mais fácil você mudar o seu cérebro, e existem períodos da vida que é muito mais difícil você fazer essa modificação. Quais são esses períodos? Até os 25 anos, os estudos mostram que em média até os 25 anos é relativamente mais fácil. Quanto mais cedo, mais fácil é você induzir uma neuroplasticidade no seu cérebro, ou seja, fazer com que você aprenda as coisas de forma passiva. O melhor exemplo disso é você pegar uma criança e colocar num país que fala uma outra língua. Pega uma criança de 3, 4 anos, deixa lá uns 2 anos, a criança vai aprender a língua. Vai aprender a língua de forma... Ela nem vai perceber que aprendeu a língua. Agora pega um adulto que já aprendeu a falar uma língua específica e tenta ensinar para ele uma segunda língua, vai ser muito custoso para ele aprender. Então isso é uma coisa importante de vocês entenderem, tá? A neuroplasticidade, isto é, a mudança estrutural do seu cérebro frente às experiências, ela tem um time onde até esse momento ela é muito mais fácil. Depois desse momento, ela ainda assim acontece, mas você vai precisar focar, você vai precisar ter esforço. O esforço, quanto mais velho você fica, mais esforço você precisa ter para melhorar, para induzir sua neuroplasticidade, tá? Ok? Mais difícil é a neuroplasticidade. E isso implica em duas coisas. Primeiro, quanto mais cedo você começar a mudar o seu comportamento, melhor é. Concorda? Né? Eu quero começar uma dieta, eu quero começar a treinar, eu quero começar a estudar mais. Cara, quanto antes você fizer, maior vai ser a chance de você perpetuar isso o resto da sua vida de forma automatizada.
Agora você pega uma pessoa com 45, 50 anos que nunca treinou, nunca fez dieta, nunca estudou, tem pouca habilidade com leitura. Você vai começar a fazer essas coisas dessa pessoa, ela consegue, não estou dizendo que não consegue, eu estou dizendo que vai demandar mais esforço, tá? Então isso é um ponto. E a segunda implicação disso é que ocorre para o lado oposto também. Se você abrir um quadro depressivo muito cedo na sua vida e não tratar, por exemplo, você chega na idade adulta deprimido e fica muito mais difícil tratar essa depressão. Porque o seu cérebro, via neuroplasticidade, ele não escolhe o que absorve. Absorver só a língua porque é bom para mim, não. Ele absorve tudo, estresses, ansiedades, medos. Um exemplo muito comum, um paciente que apresenta transtorno de ansiedade generalizada, quando não trata, no futuro começa a apresentar episódios de ataque de pânico. Vou explicar. Ansiedade generalizada é um transtorno que a pessoa fica ansiosa por alguma preocupação excessiva, etc. Ataque de pânico é um surto, uma perda total do controle, um surto de ansiedade que surge de forma espontânea. A pessoa está no meio do shopping, está em casa, está no jantar da família, está assistindo filme, qualquer lugar é lugar para surgir um ataque de pânico. No cérebro dessa pessoa, o que está acontecendo? A pessoa, na realidade, ela estava tanto tempo ansiosa que as circuitarias de ansiedade lá da amígdala dela, geradora de medo, já fizeram sinapses tão fortes que agora tem processos de liberação espontânea dessas sinapses. E aí, eventualmente, a pessoa começa a apresentar ataques de pânico. Então, aprendam isso, pessoal. Quanto antes você começar um comportamento, mais fácil é. É por isso que quando os adolescentes me mandam mensagem aqui, falando, pô, Weslão, tenho 16 anos, cara. E comecei a estudar mais, comecei a correr, comecei a comer salada, não comia salada. Pô, Weslão, tenho 18 anos e estou dormindo bem, estou me expondo à luz natural de manhã, estou lendo uns livros, comecei a aprender inglês porque você falou que deveria ter aprendido mais cedo na sua vida, escutei a sua dica. Cara, eu fico muito feliz, porque essa pessoa, ela está na janela neuroplástica muito, muito fácil ainda. Ela consegue de forma muito mais simples que uma pessoa que está lá na frente batalhando para mudar alguma coisa. Tá? É por isso que quando você vê essa galera que corre, treina, estuda, faz dieta, você olha, pô, essa pessoa parece tão fácil. Porque aqui é fácil mesmo, não é que parece. Ela tornou isso fácil. Tá? E aí lá dentro do RD tem uma live que chama Module sua percepção de esforço, seu limiar de esforço, onde eu falo sobre isso. Você exercer as coisas, fazer as coisas, você com o tempo, via a adaptabilidade do seu cérebro frente àquele estímulo, você começa a transformar o difícil em fácil. Tá? Um exemplo. A galera que treina e faz dieta. Vocês acham que para eles é difícil treinar e fazer dieta? Não é, cara. É difícil quando eles vão para uma competição, que eles elevam isso a outro patamar. O basal, o dia a dia, é super fácil. O cara não comer doce, o cara não beber álcool, o cara fazer 6 refeições por dia. Para eles é simples, velho. Por quê? Porque eles já tornaram o difícil fácil. Automatizaram o processo, tá? E aí você vai me perguntar, como é que eu começo isso, Wesley? Aonde que eu inicio o processo de uma mudança na minha vida? Pois como é que eu posso começar isso? Você talvez no momento que você esteja hoje, o seu cérebro não é suficiente para modular ele mesmo. Ficou claro o que eu disse? Talvez o momento de vida que você esteja hoje, o seu cérebro não tem poder suficiente para modular ele mesmo, tá? Por que isso? Porque você tem circuitarias que são circuitarias internas, principalmente na região do estriado ventral, estriado dorsal, regiões amígdala, regiões formadoras de hábito, etc. Essas circuitarias, elas já automatizaram os comportamentos seus e muitas vezes elas vencem o desafio. Então, você hoje provavelmente é uma pessoa com pouco córtex pré-frontal.
O córtex pré-frontal, a melhor definição dele é: o córtex pré-frontal faz a coisa difícil. Isso é o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal faz a coisa difícil. Por exemplo, eu tive o convite para uma festa hoje, era um convidado VIP da festa e tal, eu tenho que estudar para o meu doutorado porque eu preciso fazer isso. É coisa difícil. O meu córtex pré-frontal que decidiu isso. Se eu fosse pela minha emoção, eu iria na festa. Falar, não, vou lá, curto, bebo, rapaziada, risada. Mas eu precisei fazer a coisa difícil. E se eu tivesse dentro de uma máquina de ressonância magnética funcional, provavelmente o meu córtex pré-frontal ia estar ligado. Por quê? Porque eu estou fazendo uma coisa que não seria o esperado para eu fazer. É coisa difícil, tá? E quando você não consegue fazer isso, significa que você tem baixa atividade do córtex pré-frontal, mesmo se você souber que precisa fazer isso. Ou seja, Eslen, eu sei, eu recebo todo dia pergunta assim: Eslen, eu sei que eu preciso fazer dieta, eu sei que eu preciso treinar, eu sei que eu preciso estudar mais, mas eu não consigo. Isto significa o quê? Você sabe as regras do jogo, mas você não consegue implementá-las na prática. E agora eu vou te dar a chave do castelo aqui, tá? Quando o seu cérebro está nesse nível de atividade, isto é, o seu cérebro, ele tá num padrão de ativação, de comportamento que você não tem mais aquele goal direct behavior, isto é, você não tem aquele comportamento guiado a um objetivo. É meio que o seu cérebro está guiando você sozinho. Você não tem mais, parece que você não tem tanto poder de decisão como não comer o negócio, não fumar o cigarro, não usar o álcool, não ficar até tarde, não consumir pornografia. Você está num padrão mais automatizado. Isso significa que o seu córtex pré-frontal ele não está conseguindo mandar estímulos inibitórios para essas regiões. Imagina o córtex pré-frontal e as regiões do interior do seu cérebro como duas regiões com vários cabos conectados entre elas. Tem alguns pesquisadores que dizem que o córtex... Isso é muito bonito, isso daqui que eu vou falar para vocês. Muito bonito, anota aí. Tem alguns pesquisadores que falam que o córtex pré-frontal, na verdade, ele massageia as regiões emocionais para acalmar elas. As regiões emocionais, elas tendem a ganhar. Nós somos organismos regidos muito comumente por padrões de comportamento que estão enraizados em nós, tanto pela herança genética quanto pelos estímulos que a gente se expôs previamente. E o córtex pré-frontal ele massageia. Ele manda projeções de neurônios e ele fica cuspindo, baforando, espirrando neurotransmissores que acalmam. Calma. Aí quando você perde essa atividade do córtex pré-frontal, você tira, é como se você tivesse um cachorro muito bravo preso numa coleira e você soltou a coleira. O córtex pré-frontal seria a corrente que segura o cachorro e não deixa ele fazer merda. Tá? Por quê? Porque as áreas internas do seu cérebro, principalmente as emocionais, elas são muito moduladas por hormônio, por ambiente, por estímulos. Então é muito mais difícil você controlar. Tanto é que se você pegar um bebezinho de uma mamãe e alguém fizer mal para esse nenezinho, não existe córtex pré-frontal que segure uma mamãe. Não vou fazer. Mamãe vai para cima, velho. Ela quebra tudo, derruba uma porta se precisar. Vira um bicho. Vai segurar uma mãe brava que estão espancando o filho. Imagina, uma mãe com um filho de 3 aninhos, um cara espancando, abusando sexualmente. Tá louco. Se você dá 2 tiros numa mãe dessas, você não para ela, meu. Porque desliga tudo. Não existe córtex pré-frontal. Então, o córtex pré-frontal ele meio que massageia, sabe? E ele olha que louco, você vai construindo quebra-cabeça, tá? Como ele é uma das últimas regiões a ficar pronta, ficar lá pelos 25 anos, cara, as suas experiências de vida, elas vão determinar e muito esse poder de massagem do córtex pré-frontal para outras regiões do seu cérebro, tá? Então, ao que você se expõe vai ajudar e muito a determinar o seu padrão de comportamento. Então, se você é uma pessoa que como eu mencionei, você sabe das regras do jogo, mas não consegue seguir,
Você precisa começar a fazer o quê? Se expor a ambientes onde você obtenha substrato informativo para que você consiga modular o seu comportamento por meio do ambiente. Eu digo isso para os terapeutas que trabalham comigo com frequência. Tem momentos que o paciente não consegue modular mais o cérebro dele. Aí você faz o que com o paciente assim? Você modula as emoções por meio do ambiente. Então, o paciente deprimido, ele não consegue pensar mais que está tudo bem e reorganizar os pensamentos dele, ele não tem mais essa capacidade. Então, beleza, vamos pedir para esse cara fazer um esporte. Mas ele não consegue ir à academia. Contrata um personal. Porque daí ele vai ter um reforço ambiental. Tipo, combinei com o cara. Eu tenho que ir. Não é ele modulando o cérebro dele, é o ambiente. O cara está modulando o comportamento dele. É igual eu fiz aqui. Eu fiz uma live hoje, 6h30 da noite, um sábado. E vocês estão aqui, 1.100 pessoas. Eu modulei o comportamento de vocês. Vocês estão aqui, por minha causa. Um agente externo, Wesley, modulou o comportamento de vocês. Esses dias eu fiz um desafio lá dentro do RD pra galera postar uns posts do Instagram, aspecto mais científico, né? E a galera começou a fazer. Às vezes a pessoa por si só não faria. Eu não vou fazer. Mas daí quando o Wesley lança o desafio, a pessoa faz. Então, vou fazer. Ou seja, eu modulei o comportamento dela. Assim como vocês me mandam dicas de vídeo e eu gravo os vídeos para vocês no RD. Vocês modularam o meu comportamento. O ambiente modula, pra caralho. Entra isso na cabecinha de vocês, cara. Dá vontade de arrancar os olhos de vocês e enfiar essa informação lá dentro e botar os olhos no lugar. Se eu pudesse, eu faria isso mesmo. Eu arrancaria os 2 olhos de vocês, escreveria num post-it e colocaria dentro do seu cérebro para ver se ele absorve. O ambiente modula, bicho. Isso é inegociável. Vai viver numa casa com a galera preguiçosa que come chocolate o dia todo. Você pode ser o Arnold Schwarzenegger, cara. Fica lá 1 hora, você vai começar a quebrar. Só agora. Se você for o Arnold Schwarzenegger, talvez você não quebre. Talvez eles comecem a fazer dieta, porque você já tem uma coisa muito fixada. Mas se você for um molecão que não tem referência, aquilo se torna normal para você. Tá? Por isso que muita gente lá dentro do RD fala que encontrei meu lugar. Encontrei meu lugar aqui. Pessoas que estudam, treinam, gostam de fazer dieta, eu estou tentando fazer isso na vida delas. Então o ambiente modula. Você só está aqui porque a gente combinou, eu só estou aqui porque eu combinei com vocês. Vocês falaram que iam estar aqui. Nós modulamos os nossos comportamentos. Bota isso na sua cabeça, tá? Então, se em algum momento o seu córtex pré-frontal não consegue seguir as regras do jogo, você tem que modular o comportamento de outra forma, por meio do ambiente. Não consigo fazer dieta. Contrata um nutricionista. Um cara que você confia, uma mulher que você confia. A chance aumenta, porque você vai ter que dar uma satisfação para a pessoa depois. Você vai ter que ir lá tirar as dobras. Aí você vai ver que não emagreceu ou não ganhou massa. Isso é uma punição. Você vai ser punido. Você vai se punir, porque falhei e tal. E esse medo de ser punido provavelmente vai motivar você a fazer o mínimo. Tá? Então, chega algum momento, pessoal, que mesmo você sabendo as regras do jogo, você não consegue implementá-las na sua vida. Não porque você é fraco ou você não consegue, por ser fraco, mas porque o seu cérebro não está conseguindo modular mais ele. Você não consegue falar, vou fazer isso agora. Você precisa de um agente externo, um agente ambiental que faça isso por você. Tá? Córtex pré-frontal, falei hoje de manhã, tem alguns casos, principalmente na parte jurídica, que explicam muito bem a capacidade modulatória do córtex pré-frontal frente às áreas límbicas, né? Tem um caso de falei hoje, vou repetir para ficar gravado, um serial killer nos Estados Unidos, responsável por 8 ou 9 mortes, tá? Mortes com estupro, desmembramento, uma coisa bem terrível, assim. Primeiro assassinato que ele cometeu foi aos 11 anos de idade e depois ele continuou cometendo assassinatos durante a vida, até ter os 20 e poucos anos, 30 anos.
não tem histórico na família de transtorno de personalidade antissocial, que é o que você vê nos filmes como psicopata. Psicopata tem um nome técnico, que é transtorno de personalidade antissocial. E como o próprio nome diz, é um transtorno de personalidade, então ele é muito genético. Você meio que nasce assim, né, com a carga genética assim, e o ambiente liga isso ou não. Inclusive lá no NEC, no curso que eu vou abrir em abril, tem slides que eu falo sobre isso, interação gene-ambiente na manifestação de um padrão específico de comportamento. Por exemplo, hoje a gente sabe que pacientes com transtorno de personalidade antissocial, é difícil estudar essa população, porque a maioria estão presos, né, porque mataram alguém, cometeram um crime. Mas o pouco que se sabe, a gente tem uma noção que eles têm uma alteração em um gene, um gene que produz uma enzima chamada monoamina oxidase. Monoamina oxidase é uma enzima que degrada monoaminas, como por exemplo dopamina, noradrenalina, serotonina. Só que por muito tempo acreditava-se que só ter essa alteração no gene determinava que a pessoa ia ter o transtorno de personalidade antissocial ou ia ter comportamento agressivo. Hoje a gente sabe que não é bem assim. E aí a galera da genética fica louca quando eu falo isso. Mas, pessoal, os genes eles não determinam, raramente determinam o fenótipo. Isto é, a manifestação do comportamento raramente é determinada pela genética, ela é modulada pela genética, tá? Por exemplo, nesse caso, ter o gene envolvido com com o transtorno de ansiedade, o transtorno de personalidade antissocial, não determina que a pessoa tem pessoas que têm esse gene e não tem transtorno de personalidade antissocial. O que vai determinar se a pessoa tem o gene e se ela sofreu um trauma na infância? Isto é, ela tem a predisposição genética, mas o ambiente tem que ativar esse gene. Então, pessoas que têm esse gene e sofrem trauma, elas normalmente desenvolvem transtorno de personalidade antissocial. Tá? Ou seja, só o gene não determina nada. Você precisa ter uma ativação ambiental desse gene. Então isso é interação gene-ambiente, tá? Que ocorre em todas as psicopatologias. Só que esse caso desse cara, desse assassino, ele não tinha histórico, até os 10 anos, até os 8 anos por aí, nunca tinha apresentado comportamento antissocial. Antissocial que eu tô falando não é não sair na rua, tá? Comportamento de personalidade antissocial é tipo isso, violência. E normalmente a galera que tem essa psicopatia, eles começam cedo, maltratar animais, cortam pezinhos de animais, é bem trash assim o bagulho. Eles começam bem cedo, assim, eles dificilmente seguem regras, sabe? São bem desafiadores quanto às regras. Só que esse cara nunca apresentou. Porém, analisando a vida dele, os legistas perceberam que ele sofreu um acidente de carro aos 6 anos de idade. E esse acidente de carro, foram olhar o cérebro dele, arrebentou o córtex pré-frontal dele, destruiu uma parte do córtex pré-frontal desse sujeito. Tcharam! Isso é o que a gente chama de transtorno de personalidade antissocial adquirido, ou um comportamento antissocial adquirido. Pode não ser um transtorno de personalidade, mas um comportamento antissocial adquirido. Destruiu o córtex pré-frontal, aquela massagem das regiões do sistema límbico cessou e o cara começou a apresentar comportamentos antissociais. Agora olha que muito... Lembrando, pessoal, pelo amor de Deus, eu tenho um alerta na minha cabeça, porque eu fico dando as informações e eu fico imaginando alguns de vocês, tipo, então se eu sofrer um acidente de carro eu vou matar alguém. Calma, velho, pelo amor de Deus, velho, por favor, cara, que mundo que você vive? O que você faz da vida, velho? Nossa, não, faz isso. Tá tudo bem, faz isso. Outros vão falar assim, mas então como é que eu sei se eu... Como é que então, se eu tenho depressão, eu tenho dano no córtex pré-frontal. Calma, deixa eu explicar. Calma, segura a emoção. Esse cara teve a gente está falando dos extremos, tá? Ele teve uma lesão mecânica no córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal bateu no movimento, alguma coisa bateu ali, teve algum pepino no córtex pré-frontal dele, teve uma lesão significativa.
Com os 11 anos ele cometeu o primeiro assassinato dele. Mas olha que interessante. Um dos casos, e o último dele, foi super emblemático e explica com muitos detalhes a função do córtex pré-frontal, nesse quesito de modulação de comportamento. Ele sequestrou uma menina, ficou uma semana estuprando a menina no apartamento dele, com a menina presa lá, e num belo dia colocou a menina no carro, levou para casa da menina e deixou ela em casa. Falou, me diverti muito essa semana, até a próxima. Isso mesmo. A menina chamou a polícia e prenderam o cara. Ele voltou para casa, estava fazendo café. E aí quando você pergunta para um cara desses, pô, como é que você levou a menina em casa? Ele vai falar, sabe o quê? Caramba, é verdade, eu não devia ter feito isso. Dano no córtex pré-frontal é isso. Você sabe que não pode fazer ou que pode fazer, mas não consegue controlar o seu comportamento. Você sabe quais são as regras do jogo, mas do ponto de vista comportamental não interessa para você mais. Um outro exemplo, eu falo para você, eu vou te dar R$5, se você quiser eu te dou R$5 agora, ou se você esperar até amanhã eu te dou 50. As pessoas com dano no córtex pré-frontal, eles pegam os R$5 agora. Aí você pergunta para ela, você vai ganhar mais amanhã se você não pegar os R$5 agora. Eu falo, eu sei, mas eu vou pegar os R$5 agora. Ela sabe, mas não faz. Não, você vai ganhar saúde cardiovascular se você der uma corridinha ou caminhar. Não quero. Não estou dizendo que as pessoas que não conseguem implementar esses padrões de comportamento têm dano no córtex pré-frontal. Eu estou dizendo que muito provavelmente o metabolismo não é um dano físico, igual ao transtorno de ansiedade, de personalidade antissocial, não é um dano estrutural físico, mas provavelmente o metabolismo do córtex pré-frontal é relativamente reduzido. Por isso que a pessoa, mesmo sabendo o que precisa fazer, não faz. E aí como é que a gente muda isso? Várias formas. Primeiro, você poderia tentar mentalizar os benefícios daquele evento, porque quando você faz um processo de mentalização, você usa o seu córtex pré-frontal. Visualizar mesmo. Não, eu vou treinar porque vai ser bom para mim, vou ficar bem, vou ficar saudável. Vou estudar porque vai ser bom para mim, vou ficar saudável. O problema é que muitas vezes o metabolismo do córtex pré-frontal está tão baixo que você não consegue fazer isso. Você não consegue nem visualizar. Ou muitas vezes você nem tem referência. E as áreas límbicas estão meio que lutando com o córtex pré-frontal em vez de trabalhar junto com ele. E aí, como é que você modula isso? Se expondo ao ambiente. Como que eu posso afirmar isso? 2 casos. Segundo caso, esse primeiro caso do cara com dano no córtex pré-frontal, tá? Que virou um assassino. E tem outros casos na literatura mostrando pessoas com dano no córtex pré-frontal que se transformam numa pessoa chata, apenas, não se transformam num assassino. Uma pessoa inconveniente, sabe? A pessoa que não sabe ler as regras sociais, a menina não quer a pessoa e ela fica insistindo, a menina não quer, velho, cara de nojo pro cara e o cara ali no lado, e não tá bêbado, o cara no lado ali falando, não, mas não sei o que, ele não consegue ler a situação, sabe? Tipo assim, cara, você foi visitar um amigo e ele tá louco para que você vá embora e você não consegue entender que ele quer que você vá embora. É um nível de desinibição social muito menor do que um cara que assassina. O cara que assassina, ele desinibiu tudo. Tipo, não existe nem assassinato para ele, não é mais, nem matar alguém não inibe mais ele. E aí quando você vai ver o cérebro desses 2 sujeitos, do chato e do assassino, o tamanho do dano no córtex pré-frontal muitas vezes é o mesmo. Aí explode a cabeça do cara, puta merda, né? Agora você me fudeu, cara, porque eu achei que era só o tamanho, eu achei que ele ia ter uma lesão menor no córtex pré-frontal. Não. Agora, a história de vida dos 2 sujeitos são diferentes. Um deles sofreu abuso na infância, negligência, foi abandonado, teve desnutrição,
ele foi violentado, etc, etc. O outro cara que teve um dano no córtex pré-frontal teve rede de apoio, teve tratamento, teve reabilitação, teve pessoas que estavam apoiando ele. O dano no cérebro é igual. A manifestação fenotípica do comportamento é totalmente distinta. Por quê? O ambiente importa. O ambiente importa. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Vocês precisam entender isso, velho. E parar de teimar. Porque essa é uma regra do jogo. O ambiente importa. O contexto que você vive importa. As pessoas que você acompanha importa. Você vai ser o resultado das pessoas que você mais convive. Você vai ser a média delas. E isso modula o seu cérebro. Modula mesmo, modula. Mexe no seu cérebro. Tá? Ou seja, você pergunta para um cara com transtorno de ansiedade, de personalidade antissocial, que virou um estuprador, você acha certo isso? Ele fala, não acho, mas ele faz. Você pergunta para o paciente 2, que virou um cara chato, você acha certo isso? Ele fala, não acho horrível, mas ele não consegue entender. Não é o suficiente para modular o comportamento dele. Então muitos de vocês aí na casa de vocês agora, vocês querem fazer alguma coisa. Segunda vocês querem começar alguma coisa. Mas não sai do papel. Por quê? Porque muito provavelmente o córtex pré-frontal de vocês não está tendo força suficiente para o próprio cérebro controlar ele mesmo. Você precisa de uma modulação ambiental. É por isso que eu falo para vocês, pessoal, deixa eu ligar os comentários aqui. Às vezes parece que eu tô sozinho aqui. É por isso que eu falo para vocês, fez sentido o que eu tô falando aqui para vocês? É por isso que eu falo para vocês que, as pessoas lá dentro do RD estão falando que aquela parada está se transformando em estilo de vida. Porque elas mesmas estão modulando elas mesmas. Enquanto você não entender que o ambiente importa, cara, você está perdendo. Você saiu perdendo. Tá? O ambiente, ele vai arrastar o seu comportamento para a média do que são as pessoas que estão convivendo ali. Tá? Então, se você vive num ambiente de pessoas que estudam, de pessoas que treinam, de pessoas que guardam dinheiro, de pessoas que investem, de pessoas que gostam de se cuidar, de pessoas que gostam de treinar, você vai ser arrastado junto, velho. Se você vive num ambiente de pessoas que bebem, de pessoas machistas, de pessoas racistas. E quando eu digo ambiente, isso é importante, tá? Quando eu digo ambiente, eu não estou dizendo só a sua casa. Eu estou dizendo aqui também. Aqui, ó, o celular. O celular hoje virou uma extensão do seu ambiente. Então muitas vezes você vai falar assim, cara, eu vivo num ambiente bosta. O meu pai é machista, a minha mãe é racista, são tudo preguiçoso, comem mal, todos são obesos, têm hipertensão, tudo diabético e ninguém estuda. Aí você vai falar, tô perdido, cara, o que eu faço? Você tá me assistindo, bicho. E eu sou um modulador ambiental para você também. As pessoas que estão comentando aqui são moduladores ambientais para você também. O RD é um modulador ambiental para você também. O ambiente virtual funciona também, pessoal. Eu comecei a treinar, porque eu acompanhei o Paulo Musi desde 2013, 2014, quando eu tava fudido lá, fumando igual um condenado. Cara, eu comecei a consumir tudo que o Musi fazia. Tudo. Tudo que ele fazia, todas as palestras, viajei uma vez 1000 quilômetros para encontrar ele, de gratidão. Comecei a treinar por causa dele, e academia na esquina. Esquina da minha casa e academia, só umas tiazinha, umas veinhas fazendo elíptico, com a bandaninha. E eu lá com fone de ouvido, me imaginando, treinando, e pensando, os caras treinam e tal, vou comprar um whey. Comprava o whey de uma marca que era R$30 o whey. Guardava dinheiro para comprar o whey.
Ele era meu ambiente. Ele, o Clóvis de Barros. Hoje assisto pra caralho, na época eu não conhecia o Cariani, hoje acompanho o Cariani. Forma seu ambiente, velho. Eu tomei ban do Instagram em parte porque eu deixei de seguir muita gente. Esses dias eu deixei de seguir 400 pessoas num dia, o Instagram achou que era um robô. Eu vou ficar seguindo umas 80 pessoas, no máximo, cara. É só voltar meu ban aí, eu vou deixar de seguir uns 20 por dia. Desculpa aí, não é nada pessoal. Meus ex-pacientes, a galera meus amigos do passado, até alguns amigos do presente, eu vou deixar de seguir, bicho. Eu vou fazer um ambiente virtual. Eu vou fazer uma bolha. Ah, Wesley, você tá vivendo numa bolha. Foda-se, velho. Você vive na sua também. Eu vou viver na minha. Eu vou fazer uma bolha onde tenha pessoas que arrastam o meu comportamento para onde eu quero ir. Tá? Então, assim, cara, o ambiente ele é super... Eu diria... Vocês sabem, né, pessoal? Eu tô lendo esse livro aqui, ó. Agora. Who is in charge? Né? Quem está no comando? A ciência do livre-arbítrio e a ciência do cérebro. Que é do Michael Gazzaniga. Para quem não conhece o Michael Gazzaniga, ele organizou esse livro aqui, ó. Esse senhor livro aqui, ó, chamado Ciência Psicológica, ó, Michael Gazzaniga. Só que esse livro aqui ele escreveu sobre livre-arbítrio. Eu sempre fui um neurocientista do grupo de neurocientistas que acreditavam existir livre-arbítrio. Mas depois que eu comecei a acompanhar alguns outros neurocientistas e estudar de forma que faz sentido mesmo na minha cabeça agora, eu percebi que, cara, não vamos entrar na discussão se existe ou não livre-arbítrio, tá? Porque isso é uma discussão meio chata. E vocês não querem saber dessa discussão. Agora, uma coisa que de fato existe é isso, cara. O ambiente modula pra caralho. Pra caralho. Tá? Eu até... Sexta-feira a gente fez supervisão em grupo com os psicólogos da clínica, né? Nós da clínica nos encontramos semanalmente para discutir pacientes, né? Os terapeutas da minha clínica. E um dos terapeutas trouxe um caso de um paciente... Clássico, paciente, 40 e poucos anos, depressivo, não responde a nenhum tipo de tratamento. É aquele esquema, né? Paciente muito tempo deprimido e não quer fazer as coisas. E aí o paciente falou uma coisa assim, ó. O paciente falou um negócio pra ele. Ele falou, o psicólogo falou na sessão. Cara, quando ele tá com pessoas, ele fica bem. O problema é quando ele tá sozinho. O que significa isso, pessoal? Presta atenção aqui, ó. O que significa isso? Quando o paciente fica sozinho, o cérebro dele... inclina, sabe? Parece sabe aqueles carrinhos de supermercado que tem uma rodinha quebrada? O cérebro do paciente inclina pro lado ruim. Aí quando você pega esse cérebro desse paciente e joga num ambiente com pessoas, com estímulos, ele fica bem. Por quê? Porque o ambiente está modulando o cérebro. Entradas sensoriais, pessoas falando, ele vendo pessoas, vendo cores, etc. O ambiente arrasta, meu. Enquanto você não entender isso, você tá fudido. Tá? Fudido. Tá? Essa porcaria aqui do Instagram tá dando uma regressiva aqui na minha tela que a live vai acabar em 1 minuto. Porque bateu 1 hora, acho que não dá pra fazer live acima de 1 hora. E aí eu vou ter que encerrar a live, tá? Hoje eu não vou poder postar o print da live para vocês comentarem o que vocês aprenderam. Por quê? Porque eu tô em ban. Então, obrigado, Instagram, por me deixar banido, tá? Então eu vou pedir em vez de vocês comentar lá na live, lá no print, no feed, vamos fazer assim, ó. Bate um print agora. Eu vou até botar aqui, ó. Bate um print aí. 41 segundos. Bate um print assim. Bateu? Foi? Bate o print. Agora você pega esse print, posta no seu story e explica lá no story, me marca e marca o RD, o que você aprendeu na live hoje, que eu vou olhar todos os stories agora de noite para ver se vocês estão aprendendo os conteúdos e prestando atenção. Fechou?
Essa live vai ficar dentro do RD. Posta aí no story o que você aprendeu de mais importante na live hoje. Me marca. Beijo.